Depois de finalmente ter conquistado a tão sonhada liberdade financeira, descobri que, na verdade, liberdade financeira é uma falácia. Ela não existe. E nesse vídeo, quero te dar argumentos e compartilhar minha experiência pessoal de alguém que chegou, entre aspas, na liberdade financeira e descobri que ao chegar nessa tal liberdade financeira, logo essa liberdade acaba. Antes, para contextualizar, vou considerar aqui nesse vídeo liberdade financeira aquele momento em que você tem ou um montante de dinheiro suficiente ou rendimentos, né, advindos desses seus investimentos ou de algum aluguéis, algum tipo de ganho financeiro que você ganha de forma passiva que ultrapassa o seu gasto fixo para viver. Não quero entrar num papo de engenharia financeira porque apenas somente nesse ponto já temos vários problemas, como por exemplo o ajuste correto da inflação, que muita gente acaba fazendo esse cálculo sem considerar que a inflação vai corroer o seu ganho financeiro, a própria promessa, o seu ganho de investimento, seja ele qual for, existe sempre a chance desse rendimento diminuir ou, no mínimo, não ser maior que a inflação dos seus gastos. Existe também a possibilidade, se caso você for dono de imóveis, de não conseguir alugar seus apartamentos ou casas. Então, somente nesse ponto financeiro existem todas essas possibilidades que vão acabar com a sua liberdade financeira. Mas eu não quero entrar nesse mérito no vídeo. Eu vou para um outro lado, para um outro sentido, que é o fato de você nunca estar liberto financeiramente, já que você não consegue garantir no seu futuro que aquilo que você tem de rendimento vai ser suficiente para sua felicidade. Agora eu vou dar um pouco do meu contexto pessoal. Assim como muitos já devem ter visto centenas, milhares de vídeos de canais grandes, pessoas muito famosas, aonde vende-se, né, da importância de se juntar dinheiro, e não vou negar isso. Porém, muitos deles dão como objetivo a liberdade financeira como uma meta a ser alcançada. Você pode observar, esses próprios influenciadores, muitos deles no mundo financeiro, que vendem essa ideia, nenhum deles, né, muito raro, não sei, me conte aqui alguns, se você se lembra de algum deles, que deixou de ir atrás de mais dinheiro, mesmo após, entre aspas, terem atingido a liberdade financeira. Inclusive, muitos deles vendem até hoje infinitos cursos para você alcançar a liberdade financeira que ele, teoricamente, nunca alcançou, né? Porque, na real, a gente sabe que fazer as coisas 100% por amor é muito raro. Não vão ser todos que estão com esse papo aí, que estão, na verdade, nessa apenas querendo ajudar, sem nenhum ganho pessoal. E nessa mesma narrativa, eu que faço parte, né, fiz minha carreira mexendo muito com gestão financeira como um todo, fiz os meus cálculos, o meu planejamento financeiro, minha meta inicial era que em 15 anos chegaria num número de montante financeiro / investimentos, aonde seriam suficientes, ao mesmo tempo que do outro lado eu tentava otimizar as minhas despesas financeiras para que com esse mix entre o que eu iria ganhar de ativo no futuro versus o que eu iria gastar de passivo no passado fosse mais que suficiente, cobrindo inflação, possíveis oscilações tanto no ativo quanto no passivo. Dentro dessa engenharia financeira eu cheguei num número de meta, consegui cumprir esse número com menos tempo e cheguei naquela tão sonhada liberdade financeira. E passei, isso foi há cerca de 3 anos atrás, então já estou há 3 anos nesse exato momento, onde já lhe adianto que eu não considero que tenho liberdade financeira, e vou explicar o porquê aqui no vídeo. E não foi por erro de cálculo, na verdade tudo aquilo que eu estava planejando acabou se concretizando, tanto na parte do ativo quanto na parte do passivo. Mas o que eu quero te dividir, que eu acho que esses são os principais pontos, o primeiro é que a nossa felicidade não é estática, né? A nossa régua de desejos, satisfações, vão mudar bastante a partir do momento em que você consegue destinar mais tempo da sua vida para você conseguir de fato viver a vida, né? E isso, eu falo que é de um relato de alguém que sempre, no meu caso, sempre tive uma vida muito simples, nunca o dinheiro foi um balizador de felicidade, muito pelo contrário, sempre vivi com o básico, mas mesmo assim, mesmo no meu caso, eu acabei vivenciando momentos aonde eu tinha o desejo inicial, sei lá, no meu exemplo, que eu gosto muito de assistir esportes de alto rendimento, tem sonho de ir para as Olimpíadas, mas não só isso, com o tempo, você pesquisando, conhecendo pessoas também com aquisições financeiras similares, você acaba tendo um desejo de ter, não somente de ir para alguma Olimpíada, mas também de ir no conforto, mas o conforto no básico, como por exemplo ter um banheiro só para você, conseguir alugar alguma casa mais próxima do evento, você poder curtir mais o evento, não se podar aí um restaurante ou outro no lugar. Com isso, vai começar a vir outros desejos, como por exemplo, assistir um esporte mais caro, né, sei lá, uma final de atletismo, e aí depois com o tempo, você vai querer ver as Olimpíadas de Inverno, e com isso vão surgir também desejos de estender e assistir eventos de esporte muito mais caros.
final de Roland Garros, a Copa do Mundo, assistir um jogo do Brasil da Copa do Mundo, assistir a final da Copa do Mundo, e isso é positivo. Você vai evoluindo os seus desejos, e por maior que for a diferença do seu ativo versus o que você gasta hoje em dia, pode apostar, pelo menos o que eu vi, não somente da minha experiência, mas de outras pessoas que passaram por essa tal liberdade financeira, você vai acabar não ficando acomodado com o que você vive hoje. Você vai ter esses desejos, e vai chegar uma hora que você não vai ter mais os ativos suficientes para viver tudo que você vai almejar com esse tempo a mais. E eu quero falar um pouco mais também sobre esse paradoxo que a gente tem do tempo livre. Logicamente, você não vai ter o tempo livre que você vai preenchendo, pode ser com hobbies, pode até ser com, sei lá, algumas outras formas de ganhar dinheiro, gastar tempo com a família, viajando, enfim. Independente de como você passar o tempo, você vai mudar demais a percepção. Comigo foi assim, percepção de vida. Porque você vai querer cada vez mais experiências e você vai acabar entrando num looping aonde as opções que você vai encontrar vão ter um gasto. E se não forem opções grátis, você vai ter uma versão mais otimizada ou melhor, mais cara. Se o seu desejo é fazer academia, você vai acabar preferindo, a mais se você tem a possibilidade, de ir numa academia mais cara, de fazer melhores acompanhamentos médicos, ter os melhores exames, vai aumentar a rotina das suas consultas, vai pagar médicos mais caros, vai querer o melhor nutricionista. Com o nutricionista você vai querer comer alimentos mais saudáveis, e tudo isso aí se transforma em mais gastos. E novamente, vai ser mais um balizador aonde aquele cálculo que você fez do ativo necessário, suficiente para você ter de rendimento mensal, pode não ser o suficiente para ir acrescentando esses outros desejos que você vai ter com mais tempo livre e uma maior possibilidade de você refletir sobre a sua forma e desejos de vida. E por último, o que esse tempo maior e essa expansão natural da felicidade, você vai ter uma mudança total de identidade. Eu tenho certeza que a minha versão de hoje é muito diferente daquela que vivia 3 anos atrás, na correria, trabalhando pra caramba, se preocupando em juntar dinheiro. Depois você passa por um processo de ter mais tempo para você, e não só para você, mas de refletir sobre o que é sua vida, ter a possibilidade e o privilégio de conseguir fazer isso. Você vai acabar, de alguma forma indireta, não se preocupando tanto com o gasto financeiro, mas sim com uma maior qualidade da sua vida e também de poder viver cada vez mais experiências, já que no final você vai acabar percebendo que a vida passa muito rápido. E esse é um fator que vai ser muito difícil de você prever quando tiver no passado, né? Nesse caso, se você estiver planejando ter liberdade financeira no futuro, a sua versão no presente, vai ser praticamente impossível chegar num denominador comum, num número que seja suficiente para o seu eu do futuro realmente ter tranquilidade de gastar essa nova versão dele. E acredite, se você tem hoje uma vida, uma expectativa de gastos, sei lá, de 10 mil reais, o seu eu do futuro que já tem meio que na mente essa perspectiva de gastar 10 mil reais, ele vai acabar enxergando outras possibilidades para gastar 15, 20, 25. E é um caminho natural da vida, essa expansão. Então, a minha proposta para você é não buscar na mente, né, e acreditar que você vai encontrar a sua liberdade financeira, porque a chance realmente, a não ser que você ganhe uma herança multimilionária, alguma coisa fora do padrão, ou através do seu trabalho, é muito mais provável que você, assim que chegar nessa conta da liberdade financeira, pode passar 1, 2, 3, 10 anos, a sua forma de vida pode se expandir tanto que a sua liberdade financeira vai acabar, e se você tivesse um pensamento de buscar a paz financeira, você não ia precisar sofrer tanto daqui a 10 anos para que você volte do zero a tentar aumentar os seus ativos. Mas a minha proposta aqui para você é que, uma forma de você não se iludir, você se focar em buscar a paz financeira, ou seja, pode manter esse mesmo objetivo financeiro que você fez, a mesma engenharia financeira que você fez, considerando como liberdade financeira. Só mude a perspectiva que, na verdade, você está comprando a paz financeira e não a liberdade, já que a partir dali você não pode deixar de se preocupar em ganhar mais dinheiro, né? Não vai ser esse dinheiro que vai definir, que vai te deixar livre para fazer o que quiser. Mas você vai ter a possibilidade de escolher melhor. E é isso que aconteceu comigo e que vai ser uma premissa da minha vida daqui para frente. Aonde o balizador dinheiro não pode ser o único influenciador nas suas decisões. Ele vai ter assim que você atingir esse valor financeiro, ele vai te dar paz suficiente para você considerar outras variáveis como qualidade do tempo. Você pode escolher um lugar onde você trabalhe menos, você pode escolher se mudar para... Se você mora numa metrópole onde está tirando sua paz, você pode preferir ir para um lugar mais calmo, ter uma outra profissão, mesmo que ganhe infinitamente menos. E essas decisões, quando você conseguir alcançar a sua paz financeira, vão ser muito fáceis de ser tomadas. Agora, se você acha que sentar no dinheiro e viver dele é uma realidade, eu te informo que não é. E você já passou por isso? O seu sonho hoje é buscar liberdade financeira? Peço que você coloque aqui embaixo nos comentários, partilhar sua experiência pessoal também para outras pessoas que estão nesse caminho de buscar e sonhar sobre a liberdade financeira, ter uma noção real do que de fato é você conseguir juntar dinheiro suficiente para viver de rendimento. E no final do dia, essa liberdade não existe, porque vai ser
sempre um caminho uma meta que você nunca vai alcançar, já que o seu eu do futuro vai ser outra pessoa e vai ter outra perspectiva, principalmente aquele que vai ter mais tempo para poder pensar seus hobbies, a sua qualidade de vida e todas essas variáveis para quem não é acomodado, de ter certeza que vai se transformar em outros desejos. E com a vida capitalista que temos, esses desejos se traduzem em mais dinheiro. Também peço que você dê um like no vídeo para que essa reflexão vá para outras pessoas que têm perfis similares ao seu, e te convido a acompanhar outras reflexões que, assim como essa, eu tento dividir para pessoas que estão no começo da sua jornada e que, de alguma forma, a minha experiência possa te ajudar a encontrar atalhos ou tomar direcionamentos melhores da sua melhor versão. Fora isso, eu também compartilho conhecimentos que me ajudaram muito na minha vida profissional, ferramentas aonde eu acredito que possam ser muito úteis para o profissional do futuro, e toda essa salada você pode encontrar aqui no canal Projeto Polímata. Te agradeço se caso assistiu o vídeo até agora e te aguardo para o próximo.